Bitcoin vai manter queda ou disparar em 2026. Notícia da Exame, eu quero ler ela com vocês, tem vários pontos interessantes aqui para debater e fazer alguns comentários. Então a headline aqui é que com o cenário incerto, após 2025 marcado por volatilidade, tivemos uma máxima histórica em 2025, foi o topo aí de um ciclo, diga-se de passagem, depois de 4 anos do último topo, ou seja, os ciclos de 4 anos continuam acontecendo. Então, seguindo aqui, especialistas apontam fatores que vão determinar o preço do ativo no próximo ano. Só para vocês se situarem, o preço está em $67 mil no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ou seja, passou por uma grande correção de mais de 40%. Embora seja uma correção grande, bem menor do que nos últimos ciclos, de 70% a 80%. Então vamos seguir aqui na notícia da Exame. O Bitcoin começa o ano de 2026 em um cenário incerto. Mais uma vez, a maior e mais antiga criptomoeda do mercado confirmou sua volatilidade característica, que, para vocês lembrarem que o Bitcoin ainda é um ativo volátil. Com 2025 marcado por altos e baixos, recordes e perdas expressivas. Mas o que esperar para o ativo nos próximos meses? O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas aqui vamos falar sobre algumas projeções de grandes players do mercado. E talvez mais interessante do que as projeções propriamente ditas, porque a gente não tem como acertar na mosca, mas é um certo otimismo que eu estou percebendo aqui de grandes players do mercado e dos institucionais. Então, seguindo o texto aqui, gigantes do mercado seguem, em geral, otimistas. Então, grandes players estão otimistas para o preço do Bitcoin, mesmo com essa queda de 40%, o que é bastante interessante. O JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, se não o maior, afirma que a criptomoeda deve cravar um novo recorde neste ano, o ano de 2026, e chegar aos $170 mil. Bancos como o Standard Chartered e também o Citibank também projetam recordes, assim como gestoras especializadas no mercado cripto. Então, olha só que cenário interessante. Temos uma adoção institucional crescendo no Bitcoin, ETFs aí como o ETF da BlackRock fazendo bastante sucesso e uma correção gigantesca. Realmente, para quem gosta de Bitcoin, é um momento interessantíssimo aí para estudar o ativo, porque correção com um cenário macro tão interessante é algo que não se vê todos os dias. Bom, seguindo aqui, também há quem compartilha uma visão mais cautelosa. Após um tombo de mais de 30% em 2025 e sair dos 110 mil para os 80 mil, e caiu bem mais que isso, terminando o ano em 90 mil, né? Bom, aqui falando de 2025, o Bitcoin pode ser prejudicado por um cenário macroeconômico incerto e uma aversão a riscos ainda forte no mercado, reduzindo a demanda pela criptomoeda e seu potencial de alta. Aqui é um ponto importante, porque de fato, se tivermos risco no mercado, se tivermos falta de liquidez, geralmente o Bitcoin costuma sofrer. Eu menciono com bastante frequência esse artigo aqui da Lynn Alden, que relaciona a liquidez global e o preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin aqui. Durante o estudo, em 83% das vezes, o preço do Bitcoin se moveu na mesma direção da liquidez global. Então, é realmente um ponto muito importante o sistema, né, financeiro global e macro em relação ao preço do Bitcoin. Antes de eu seguir aqui, antes que eu me esqueça, eu gostaria de lembrar que se você está querendo aproveitar esse momento e comprar o Bitcoin, eu vou deixar aqui o link da BIPA com o meu cupom de desconto, o Satoshi21. Então, na BIPA você pode comprar e vender Bitcoin com uma interface extremamente simples e intuitiva, com taxa zero para compras recorrentes, para você fazer o seu DCA, cashback de até 1% nas compras do cartão. É muito fácil aí de utilizar a BIPA e com o meu cupom Satoshi21, link na descrição, você tem esse bônus aqui que pode somar até R$3 mil, né? E vai aumentando conforme você vai fazendo compras. Então, muito interessante, vale muito a pena. Se você tiver interesse, dê uma olhada aqui na descrição. Vamos seguir aqui, então, com as outras projeções, né? Então, o CIO da Hashdex afirma Exame que não projetamos um preço específico para o Bitcoin, mas o conjunto de fatores que analisamos para 2026 é construtivo. Com certeza, eu concordo aqui. Para ele, não com certeza, né, mas eu também acho esse cenário mais provável. Para ele, 3 fatores devem determinar o futuro do mercado cripto. O grau de expansão das chamadas stablecoins, o avanço da tokenização de ativos do mundo real e a convergência entre inteligência artificial e blockchain.
Considerando esses fatores, o cenário mais favorável para 2026 envolve expansão acelerada das stablecoins, avanço substancial da tokenização e adoção institucional ampliada. Inclusive, a questão das stablecoins é bastante interessante, porque no Brasil, se eu não me engano, a movimentação é maior com stablecoins do que com Bitcoin. E provavelmente muito em função do fato de que as pessoas já conhecem o dólar, né? O dólar é uma moeda que existe há muito tempo por aí, então mais gente conhece o dólar. Talvez seja uma questão de tempo até o Bitcoin se tornar mais conhecido que o dólar. Será que podemos chegar nesse momento? Mas o dólar ainda é moeda de reserva global. Então as stablecoins fazem muito sucesso, mas elas também preparam os usuários para o Bitcoin, que é um ativo melhor em termos técnicos e que vem se valorizando aí bastante ao longo do tempo, muito embora tenha bastante volatilidade. Então, vamos seguir aqui, né? Considerando esses fatores, o cenário mais favorável para 2026 envolve expansão acelerada das stablecoins, né, que é o que a gente falou justamente agora. Segundo ele, em um cenário mais pessimista, marcado por restrições de liquidez ou choques macroeconômicos, que foi o que a gente falou, né, a liquidez impacta bastante aí no preço de vários ativos, principalmente Bitcoin, a tese estrutural permanece. A transição para um sistema financeiro digital baseado em ativos escassos e de alcance global está em andamento. E o Bitcoin ocupa a posição central neste processo. Bom, aqui lembrando, né, se você quer ficar por dentro das novidades mais rapidamente, eu deixo também o link do grupo de WhatsApp do Quem é Satoshi aqui na descrição desse vídeo. Falando agora mais um pouco sobre o cenário de alta, Axel Blickstad, fundador da B2V Crypto, diz que espera que a criptomoeda termine em 2026 na casa dos 175 mil dólares. Então, a maior parte dos analistas e dos grandes players parecem estar otimistas. Eu, particularmente, se eu tivesse que chutar, eu também estaria otimista. Mas talvez eu tenha um viés, né? Eu gosto bastante da tese do Bitcoin, então talvez eu seja mais otimista do que eu deveria. Não sei. Mas enfim, seguindo aqui, né? Ele ressalta que a dinâmica do ativo mudou. A grande novidade é que o aparente fim do tradicional ciclo de 4 anos pode ter ocorrido, né? E determinou o comportamento da criptomoeda desde a sua criação. Sobre a questão do ciclo de 4 anos, claro, os ciclos eles mudam, né? A gente tem algumas diferenças aqui, mas é interessante que de fato a gente teve uma máxima do Bitcoin em 2013, a gente teve uma máxima em 2017, a gente teve uma máxima em 2021 e depois 25. Então não dá para dizer exatamente que os ciclos de 4 anos acabaram, né? Seguindo aqui, claramente, 2025 foi um ano bem atípico e frustrante para os investidores do Bitcoin. Eles viram mercados de risco como a bolsa norte-americana e ações de tecnologia terem uma alta explosiva. Pior do que isso, viram a alta do ouro de aproximadamente 60% no ano, mas que não levou o Bitcoin junto. De fato, isso aqui eu acho que foi muito frustrante para players iniciantes, talvez, né, que não estão tão acostumados com ciclos de correção, porque de fato tivemos máximas históricas em diversos ativos. Deixa eu ver, o ouro aqui, né, nos últimos 12 meses, mais 70% de valorização em dólar, a prata também se valorizou muito, ações e assim por diante. O Bitcoin realmente decepcionou, né? E volatilidade é uma característica do Bitcoin. Então, de fato, o 2025, para quem entrou ali na máxima, no hype, pode ter se decepcionado. Bom, o executivo então avalia que a queda recente da criptomoeda envolveu uma troca de mão, com ativos vendidos por grandes investidores antigos migrando para institucionais. O movimento ocorreu devido ao medo de uma possível quebra da economia em 2026, gerando essa antecipação. Sobre problemas econômicos, eu acredito que de fato é um tema relevante, porque a gente tem aí, além do colapso das moedas fiduciárias, como vocês podem ver aqui na tela, também uma dívida crescente. Só nos Estados Unidos ela já passa de 38 trilhões de dólares. Então nós temos uma bomba atômica que sustenta todo o sistema financeiro que temos atualmente, né? Então é realmente algo para termos em mente. Seguindo aqui então, depois da desalavancagem do dia 10 de outubro, o mercado está melhor tecnicamente do que estava antes, menos alavancagem. De fato, geralmente quando acontece essas correções no mercado, temos uma limpeza e só os fortes ficam, né? Uma troca de mãos aí, grandes players, baleias e o smart money começam a construir posições quando o preço cai, diferente das sardinhas que compram quando o preço está alto.
Seguindo aqui então, vemos as grandes exchanges com seu menor estoque de Bitcoin da história. Também vemos como positivo a aprovação de regulação do mercado cripto nos Estados Unidos, muito em breve, pontua. Essa regulação vai trazer mais investidores e bancos do mercado tradicional para esse mercado, que ainda tem muito espaço para crescer. E não somente o Bitcoin, mas outros protocolos. E aqui talvez eu discorde, né? Porque realmente o que me interessa em termos de cripto é Bitcoin. Talvez stablecoins tenham um uso e tal, pouquíssimos ativos ali têm um uso, mas de uma maneira geral, o Bitcoin é o principal ativo que mais traz relevância aí, e a maior inovação nesse sentido. Então, sim, a questão da regulação era algo quase que inevitável, e se ela for favorável, ela pode trazer mais investidores e bancos no curto e médio prazo. No longo prazo, talvez não faça tanta diferença, mas no curto e médio prazo, sim, faz bastante diferença. Falando agora um pouco sobre o cenário de queda, na ponta oposta, Teodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management, acredita que 2026 será mais um ano desafiador do Bitcoin. A projeção leva em conta o comportamento histórico da criptomoeda após atingir novos preços recordes. A última máxima do ativo foi no início de outubro do ano de 2025, né? De 125 mil dólares. Abre aspas. Historicamente, o que costuma haver na sequência da máxima é um retorno dos preços do ativo até próximo do nível dado pelo custo de mineração. Já vimos isso acontecendo, eu falei sobre isso em vídeo recente. Hoje, esse valor estaria em torno de 55 a 60 mil dólares, o que vejo como um piso para 2026. E aqui a gente teve a queda da força computacional, então a gente já chegou nesse patamar. Ao mesmo tempo, Cortina pontua que o cenário macroeconômico deve ser o grande definidor do preço da criptomoeda no próximo ano. O destaque é o possível impacto de decisões de juros pelo Federal Reserve, o que determinaria o apetite de risco dos investidores. E aqui, mais uma observação, eu comecei agora com a mentoria Bitcoin, então se você está confuso, muitas notícias, muitas opiniões, eu acho interessante o Bitcoin, mas não sei a melhor forma de começar, clique na descrição aqui do vídeo, me mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp que posso falar sobre mais informações da mentoria Bitcoin, ou seja, você começando do zero da melhor forma possível. E de bônus aí você consegue também uma assessoria para alocar aí o Bitcoin na sua carteira de acordo com o seu perfil com profissionais certificados. Dito isso, vamos seguir aqui falando sobre o corte de taxa de juros aí do Federal Reserve, o Fed, porque esse também é um ponto muito relevante. Então, abre aspas, o ano de 2026 deve começar após um corte de taxa de juros pelo Fed, isso já aconteceu, mas a sequência de cortes segue sendo uma grande interrogação. Isso deve ter um peso importante no próximo ano. Caso tenhamos a perspectiva de mais cortes, com projeções de taxa ao final do ano abaixo dos 3%, isso pode influenciar positivamente os preços. Considerando todos esses fatores, Cortina diz que a gestora vê o nível de preço de 100 mil dólares como potencial teto para o ano de 2026, o que deixaria o Bitcoin próximo do 0 a 0 pelo segundo ano consecutivo. Enfim, de fato, a taxa de juros acaba influenciando no preço do Bitcoin, mas se dermos o zoom out e observarmos que desde 2016 o Bitcoin já se valorizou mais de 14.000%. E que ele passa por esses grandes ciclos que, pelo menos até hoje, duram 4 anos. E tendo uma perspectiva de longo prazo, talvez corte de taxa de juros possa ter um impacto no curto e médio prazo, mas a tendência é que se o Bitcoin continuar aí evoluindo como um ativo de reserva global, descentralizado, apolítico e antifrágil, em um momento onde o dólar está deixando de ser a moeda de reserva global cada vez mais, por questões geopolíticas, pela inflação, pela dívida, e quando eu falo dólar, é que é a moeda de reserva global hoje, a principal moeda. Mas, na verdade, esse problema é um problema das moedas fiduciárias, é uma questão de teoria dos jogos, políticos e burocratas se beneficiam da expansão monetária, enquanto a gente paga a conta via inflação. Então, é um cenário muito interessante, eu estou bastante otimista aí para o futuro e notícias que virão, o preço ainda pode corrigir mais, mas, novamente, para quem está querendo acumular satoshis baratos, se o preço cair mais, é um desconto ainda maior. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários.
Se vocês gostaram, já deixem um like, cliquem no sininho e principalmente considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.